Vamos iniciar a montagem de uma ninfa de conjunto, muito utilizada no início da época, portanto, nos primeiros meses da primavera. E vamos começar por ver o tipo de materiais que vamos utilizar. Para a montagem desta mosca utilizei um anzol Tienco número 12, sem morte, portanto, para que a nossa para que a nossa pesca possa ser também sustentável. E os restantes materiais vou usar perdiz húngara cinzenta, o dubbing é antrão, verde oliva escuro. Depois, para o tórax, uso uma outra cor mais escura, um castanho carregado. Nestas patitas vamos usar também a mesma pluma de perdiz, e depois um laranja fluorescente para terminar a zona do colorinho e tornar a nossa mosca um pouco mais atrativa. Eu, para simplificar esta demonstração, já preparei um anzol no qual apliquei uma cabecita dourada, de tungstênio. Pode-se usar latão, pode-se usar cobre, algumas até de cores variadas. E depois acrescentei também aqui algumas voltas de chumbo, de fio de chumbo, para garantir que ela vai afundar a um ritmo e para o sítio onde nós queremos que ela efetivamente se dirija. A linha que usamos é uma linha Unithread preta, número 8. E vamos então começar o processo. Vai-se cobrindo inicialmente todas estas voltas do chumbo, garantindo que ele fique por completamente tapado. E vamos cobrindo sempre toda a haste do anzol até chegarmos à curvatura respectiva. Tira-se aquela pontita excedente. E quando estamos já praticamente a chegar ao início da curvatura do anzol, ou se quisermos naquilo que seria a barbela do anzol, que neste caso não existe, não está cá, porque ele já foi construído de forma a que isso não aconteça. E vamos agora aplicar-lhe as caudas, a cauda. Para a cauda, uma forma de conseguirmos as fibras fiquem completamente alinhadas, puxámos-las todas na mesma direção, até que fiquem quase a fazer 90 graus com o centro da própria pluma, e assim as pontas das fibras ficam completamente alinhadas. A dimensão das caudas nunca deve ultrapassar a dimensão da haste do próprio anzol, por razões de proporção, portanto, para que de facto não fique depois uma mosca desproporcionada. Mas podem-se puxar um pouquinho mais acima. Assim. E agora vamos amarrando sucessivamente para que fique aqui uma cauda que no fundo depois também acaba por ter alguma componente de equilíbrio da própria mosca. Ela depois consegue, se as caudas forem bem montadas e se forem proporcionadas, acabam por também dar uma deriva, que é a forma como a pluma ou a ninfa neste caso, como ela se evolui na água, não é?
dá-lhe também um equilíbrio respectivo. Para imitar o anelado do corpo da própria ninfa, vamos utilizar um vinil rib, que é um material de plástico que tem, neste caso, a particularidade, o vinil rib, de ser plano num dos lados e do outro lado ser ovalado. Portanto, depois, quando o enrolamos, conseguimos dar um aspecto mais verdadeiro, mais apetitoso, se quisermos, à nossa ninfa. Vamos começar então a acrescentar agora o nosso dubbing. O dubbing, como disse, vai ser um dubbing verde escuro, característico da cor das ninfas nesta época, no início da época do ano, da primavera, já depois da desova, das trutas. As ninfas são ligeiramente mais escuras, portanto vamos começar a acrescentar, e desde logo convém sempre dizer isto, que é: nunca se deve adicionar quantidades exageradas de material. Vamos adicionando sempre em quantidades pequeninas, torcendo muito bem com a linha de montagem e não fazendo, portanto, fazendo com que esse material vá ficando de forma perfeitamente uniforme e em quantidades parcimoniosas. Portanto, eu até gosto de umedecer os dedos com um pouco de saliva, que depois nos permite também obter um enrolamento mais à frente, um pouquinho mais. Está aqui. Vamos acrescentar um bocadinho mais, até mais ou menos à distância da largura da própria cabecita dourada. Portanto, se nós considerarmos a cabeça da ninfa e se lhe dermos depois outra distância semelhante, no diâmetro semelhante, para a zona que vamos considerar como sendo o tórax, ficamos assim com uma zona mais proporcionada. Vamos agora enrolar. Há quem enrole contra o sentido do enrolamento da própria linha de montagem, em movimentos que correspondam de forma a que os anéis fiquem mais ou menos equidistantes, que vão ficando mais ou menos à distância uns dos outros. Em ninfas muito grandes até podemos eventualmente começar por uma distância mais curta e depois ir aumentando progressivamente à medida que nos vamos aproximando da zona do tórax. Neste caso basta que fiquem todas à mesma distância, que já não é mau. Pronto, depois o passo seguinte será libertar fibras que ficam soltas entre os anéis do anelado da própria ninfa, para lhe depois transmitir alguma capacidade de movimento e ao mesmo tempo também lhe dá alguma vivacidade. Eu uso para isso um pedacinho de velcro colado numa ponta de uma caneta, mas já quem use, ou pode ser uma agulha, ou pode ser uma outra escova, uma escova de metálica, por exemplo, que também funciona muito bem para tirar estes bolinhos, e portanto isto depois acaba na água, vai absorvendo bolinhas de ar, e quando em contacto com a água, essas bolinhas de ar vão se libertando lentamente e vão também transmitindo à mosca uma certa vida. Para o tórax vamos usar então um pedacinho de antron, destas fibras dubbing um pouco mais escura, que exatamente como acontece na natureza, os insetos, as nossas ninfas que encontramos no rio
e que eu aconselho a que cada pescador que vai ao rio, especialmente aqueles que se estão a iniciar na modalidade, que durante o processo ou até mesmo antes de se iniciarem a pesca, que vão até à margem do rio e levantem algumas pedras, verifiquem o que é que lá está debaixo e aderente às próprias pedrinhas, nunca esquecendo no fim de voltar a pôr a pedra na posição em que estava inicialmente, porque no fundo nós vamos lá mexer num habitat de criaturas que não fizeram nada para que nós as fôssemos lá incomodar. Por isso não custa nada no final, depois de observarmos o que elas trazem, o que elas têm, e se tivermos algum cuidado, vamos ter a oportunidade de ver que existe efetivamente um mundo com o qual, se calhar, nós durante muito tempo não imaginávamos que pudesse existir. A variedade de vida que existe por baixo de uma pedra do rio, por onde passa a água. É um exercício interessante. Portanto, o tórax está montado. Vamos pôr agora aqui umas patitas, usando mais uma vez uma pluma de perdiz cinzenta. Vou-lhe cortar aqui a parte central do filamento da haste da própria pluma, e agora, portanto, com este V feito, colocamos por cima do tórax e vamos prendê-lo com 2 ou 3 voltas na nossa linha de montagem. Quando já estiver praticamente já o tamanho é ajustado depois facilmente, e vamos amarrando com mais cuidado. Isto também se proporciona estas patitas ou asitas, ou o que lhe quisermos chamar, acaba também mais uma vez por dar algum equilíbrio, alguma capacidade da nossa ninfa se comportar de uma forma o mais natural possível. Resta então terminar com 2 ou 3 falsos nós, não é? Eu faço os nós com as minhas próprias mãos, mas há também um acessório próprio para o fazer, também noutra ocasião utilizá-lo-ei para mostrar como se faz. E finalmente então vamos acrescentar aqui um colorinho bem luminoso de este laranja fluo, que em contraste com o preto e com o dourado da cabecita de tungstênio, acaba por lhe transmitir também aqui um efeito atrativo. Pronto, terminado o nó, corta-se a linha rentinho e podemos, para terminar e garantir que a nossa mosca está com hipótese de poder viver durante algum tempo, vamos aplicar uma gotinha de cianoacrilato, que eu normalmente não uso diretamente do frasco, mas sim utilizando uma velinha de cera, daquelas que se vendem nos mercados, e faço-lhe depois alguns orifícios e coloco lá dentro uma gotinha de cola. Esta gota de cola aguenta-se durante largos minutos, se não várias horas, sem secar, enquanto que se nós estivermos a abrir permanentemente o nosso tubo da cola, rapidamente verificamos que ele vai perdendo capacidade e a cola vai se gastando muito mais depressa. Assim, deste modo, fica a nossa pluma, a nossa mosquinha pronta para ir um dia destes para o rio fazer estragos. Obrigado por ter estado a observar. Até à próxima.